vai bem? Amém ou não? Quem está animado aí diz glória a Deus. Muito animado aí diz aleluia. Amém? Abre a sua Bíblia comigo, Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, no versículo 20. Aleluia. Daniel capítulo 2, versículo 20. Todos encontraram? Estamos no quarto dia da campanha, né? Estava aqui vendo a bispa ministrar os dízimos, as ofertas, e ela falou que uma das formas onde a gente quer ouvir a voz de Deus é nesta hora, né? Interessante que Gálatas diz que aqueles que semeiam, ou melhor dizendo, aqueles que andam na carne, colherá o quê? Corrupção. Mas aqueles que andam no Espírito, do Espírito o quê? Colherá. Amém? Então, irmãos, se você quer colher, ande nas obras do Espírito. Amém? Daniel capítulo 2, no versículo 20, a Bíblia diz assim: E disse Daniel: Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela as coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Amados, quem está aí acompanhando o livro de Daniel, estudando o livro de Daniel, sabe que o capítulo 2 foi o capítulo onde o rei Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou. O perturbou de tal maneira porque ele sabia que este sonho, que o sonho que ele tinha acabado de ter, era um sonho, querido, que falava de grandes acontecimentos e falava de coisas futuras. Sabemos que o rei Nabucodonosor sonhou com uma estátua, né? Grande. E isso perturbou ele, porque essa estátua tinha umas coisas interessantes, podemos dizer assim. A Bíblia diz que a cabeça dessa estátua era de ouro. A Bíblia diz que o peito e os braços dessa estátua era de prata. O ventre, né, ou seja, o abdômen e as coxas eram de bronze. E os pés eram uma mistura de
de ferro com barro. Nabucodonosor ficou perturbado com aquele sonho, perturbado com aquilo que ele tinha sonhado, e não se sabem ao certo, querido, se Nabucodonosor, ele depois esqueceu do sonho ou não quis revelar aos sábios. Eu fico com uma tese de que ele não quis revelar aos sábios, porque ele reúne os sábios da Babilônia, porque ele ficou perturbado com aquilo, e pede aos sábios da Babilônia para que eles pudessem falar qual era o sonho que ele teve e ainda interpretar aquilo que significaria o sonho. A Bíblia diz que quando Nabucodonosor reúne todos os sábios se voltam para o rei e diz que aquilo era impossível de o quê? Ser feito. Que ninguém poderia fazer aquilo que o rei estava pedindo. E a Bíblia diz que diante das palavras dos sábios, a Bíblia diz, querido, que Nabucodonosor, ele ficou enfurecido. E mandou ajuntar todos os sábios da Babilônia e mandou o quê? Matá-los. E no meio desses sábios estavam quem? Daniel. Daniel procurou saber por que havia tanta urgência na ordem do rei. Por que havia tanta urgência diante daquele mandato do rei? E a Bíblia diz que Daniel foi até o rei. E aqui já começa um milagre. Daniel foi até o rei e pediu para o rei que o rei desse a ele um tempo. E a Bíblia diz que o rei aceitou. O mesmo que tinha mandado matar todos. Daniel pede um tempo e a Bíblia diz que Daniel vai para casa, reúne os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e aqui começa o primeiro ensinamento desse capítulo. Nós temos, querido, que aprender com Daniel a importância de termos amigos que têm as virtudes de Deus. Provérbios diz que o homem de muitos amigos, o quê? Se perde. Mas há amigos mais chegados do que irmãos. Queridos, a Bíblia nos mostra com esse versículo que não é a quantidade de amigos. Elas testam a sua popularidade ou o seu carisma pelo tanto de pessoas que o cercam. Mas a Bíblia diz, querido, que o homem de muitos amigos se perde, mas há amigos mais chegados do que irmãos. A Bíblia nos mostra, querido, que não é a quantidade, mas sim a qualidade desses amigos. Não adianta estar cercado de pessoas, querido, que muitas vezes é só para blá, blá, blá. Quando nós olhamos a história de Daniel, que viveu 70 anos na Babilônia, e que foi levado para a Babilônia, junto com eles, querido, muitas e muitas pessoas
saídas da mesma terra do que ele, do mesmo lugar, e nós olhamos todos os 12 capítulos de Daniel, a Bíblia nos mostra que Daniel tinha relacionamento de amizade apenas com 3 homens. Daniel sabia escolher os seus amigos. Amém? Ele nos mostra a importância de termos amigos que têm as virtudes de Deus, que têm os princípios de Deus, que têm os mesmos valores, amigos que vão ajudar a subir e não puxar para baixo. A Bíblia diz que quando Daniel chega na sua casa e conta para os amigos o que estava acontecendo, Daniel propôs: vamos orar, vamos buscar a Deus. Qual foi a resposta dos amigos? Opa, é agora mesmo. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos falar com o Senhor. Daniel, vamos nos ajuntar aqui. A Bíblia diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele está. Então, Daniel, vamos agora orar. Aqui está o primeiro ensinamento de Daniel nesse capítulo 2. Existe um dizer popular que fala assim: me diga com quem você anda, que eu te direi com quem tu és. Isso é um dito popular, mas na grande verdade, querido, tem um cunho de verdade. Sim ou não? Então Daniel nos mostra aqui que nós temos que saber, querido, selecionar as nossas amizades, os nossos amigos, as pessoas que andamos, para quem nós compartilhamos as coisas que são importantes na nossa vida, que nós não podemos sair falando aí aos cotovelos, falando para todo mundo da nossa vida, falando para todo mundo, querido, daquilo que se passa conosco. Não. Daniel nos mostra a importância, querido, de termos amigos com as virtudes de Deus, que vai ajudar, que vai elevar o nosso conceito, e não o quê? Abaixar. Que vai elevar, querido, a nossa vida e não nos puxar para baixo. Amém? Então aqui está o primeiro ensinamento. A Bíblia diz que eles se reuniram, oraram, e o que aconteceu? Deus cochichou no ouvido deles. Deus falou no ouvido deles. Deus mostrou qual era o sonho do rei e ainda trouxe o quê? A revelação. A sentença era de morte. Daniel nos ensina outra coisa aqui. Daniel nos ensina que qualquer situação, por mais difícil que seja, pode ser transformada por Deus. Amém? Por mais difícil que seja uma situação, ela pode ser transformada por Deus. Sabe aquela pessoa difícil que você tem orado? Sabe, querida, aquela situação difícil que você tem orado? Por mais difícil que isso pareça, para Deus, não é. Deus pode transformar. Aleluia. Daniel nos mostra isso, porque a Bíblia diz que eles se colocaram diante de Deus, oraram a Deus, aquilo que os outros sábios falaram para o rei, que aquilo era impossível.
Impossível. Os sábios, os encantadores ali da Babilônia viraram para Nabucodonosor e falaram: Nabucodonosor, isso que você está nos pedindo é impossível. Daniel foi lá, ajoelhou, falou com Deus dele, e Deus foi lá e soprou no ouvido de Daniel. Ah, queridos, como é bom a gente depender de Deus. Amém. Como é bom a gente depender do Senhor e caminhar no entendimento, querido, de que Deus fala, de que Deus revela, de que Deus move através do Espírito Santo, de que o Espírito Santo de Deus faz, que Ele fala, que Ele sopra aos nossos ouvidos, que Ele nos conduz. Nós, crentes, temos que depender mais de Deus, irmãos. Nós, crentes, temos que buscar mais, ter essa vivência, esse contato com o Espírito Santo de Deus. Temos que viver mais o ministério do Espírito Santo. Amém? Quantos estão entendendo aqui? Nós, crentes, temos que viver mais o ministério do Espírito Santo, meu irmão. E Deus foi lá, Deus falou ao coração de Daniel, e juntamente com esse segundo ensinamento, de que qualquer situação, por mais difícil que ela seja, pode ser transformada por Deus. Juntamente com isso vem outro ensinamento: por mais que a ciência evolua, por mais que o homem adquira conhecimento, existe coisas que só Deus. Amém? Por mais, querido, que o conhecimento, por mais que a ciência, por mais, querido, que as coisas vão evoluindo dia após dia, existe coisas que só Deus pode fazer. Amém? A Bíblia nos mostra isso. Aos olhos naturais e ao conhecimento natural dos sábios, não tem como. E de fato não tinha mesmo. Foi Deus quem fez, foi Deus quem revelou, foi Deus quem mostrou para Daniel, foi Deus quem trouxe o direcionamento. Aleluia, amém? Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então, queridos, sabe aquela situação que muitas vezes você recebe uma palavra, e às vezes até mesmo uma sentença, não tem como, não tem jeito. Existem coisas que naturalmente você vai receber a palavra de que não tem jeito mesmo. Mas para o Senhor tem coisas que, ainda que a ciência não possa, ainda que o conhecimento humano não possa, tem coisas que Deus, essas coisas Deus pode fazer. Amém, querido? Aleluia. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Quantos estão entendendo? Diz aleluia. Tem coisa que só Deus pode. Só Deus pode. Amém. E a Bíblia diz que quando Deus fala com Daniel, Daniel vai até o rei. E quando Daniel chega diante do rei, primeira coisa que Daniel faz foi o que, irmãos? Daniel não se hesitou em testemunhar a respeito de Deus. Daniel não se hesitou, não se intimidou, querido,
diante do rei, e ele dar o testemunho da grandeza do Senhor. Ele reconhece que o feito foi realizado pelo Senhor. Ele reconhece que foi o Senhor quem fez. Ah, meu irmão. A bispa citou aqui Jeremias 17. Que fala que o coração do homem é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder. Queridão, deixa eu te dizer, porque Deus conhece o mais profundo do seu coração. Se o seu coração é um coração que no fundo, não sabe engrandecer a Deus e reconhecer que é Deus, o seu coração e você não está preparado para receber. Já viu aquele negócio, você fala assim, você olha, fala, meu Deus, Senhor, aquele irmão lá, olha aquela irmã, Senhor te busca tanto, por que não acontece? Você já se perguntou assim, às vezes? Por que não? Porque Deus sabe, meu. Amém? Deus sabe. Tem coisa que não é só resistência espiritual, não. Tem coisa porque Deus sabe. Que se o irmão ou a irmã receber, ele vai, aquela bênção, em vez de ser bênção, ela vai se lambuzar com aquilo. Por isso que a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Por isso que a Bíblia diz. Então, queridos, primeira coisa que Daniel fez quando ele chegou diante do rei, o grande rei Nabucodonosor, aquele que levou, querido, para a Babilônia o povo de Daniel cativo. O homem, querido, mais poderoso do mundo naqueles dias. Daniel não se hesitou, chegou diante dele e glorificou a Deus. E testemunhou do Senhor. Amém? Daniel, querido, não chegou ali se achando. Rei, o seu sonho foi isso, papapá, papapá, ppp. A interpretação é essa, tal, isso, aquilo. Eu sei o que foi, rei. Então foi isso aí. Não. Daniel chegou e testemunhou que foi o Senhor. Amém, queridos? Coração disposto a honrar a Deus. Às vezes, querido, aquele emprego tão desejado não chega para uma pessoa, porque ele não vai honrar a Deus. Sabe aquilo que a Bíblia diz? Pede e pede para esbanjar nos seus próprios prazeres. Você tem vontade de prosperar? Em primeiro lugar, para o quê? Essa é a pergunta que você tem que fazer quando você ora por prosperidade. Em primeiro lugar, para o quê, querido?
Porque a gente sempre, quando ora prosperidade, a gente ora sempre pelos nossos planos. Senhor, eu quero prosperar por isso, por aquilo, quero um carro novo, porque se eu prosperar, a minha casa vai ser isso, vai ser aquilo. A gente nunca lembra em primeiro lugar do reino. Já pensou nisso? A Bíblia diz, querido, que quem não é fiel no pouco, no muito aqui não será. Daniel soube. Daniel passou por 4 reis. Já viu aquele crente gangô? Dia está em cima, dia está embaixo. Dia está em cima, dia está embaixo. A vida de Daniel sempre foi o quê? Sempre foi ascendente. Que ele tinha o coração no lugar certo. Amém? Fique em pé em nome de